Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui, então, a nossa parte de germinação de sementes. Então, o que a gente pode definir como germinação? É a retomada de crescimento do embrião pela ativação das atividades anabólicas e catabólicas, incluindo a respiração, síntese proteica e mobilização de reservas, após a semente absorver a água. Então, a gente vai ver o processo, né, da germinação, como que acontece isso com a água, como que a água entra na semente e tal. E a gente vai entender que, de acordo com o que vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem essas duas primeiras fotos aqui, um processo germinativo, que é quando a semente rompe o tegumento, que é diferente de quando a plântula rompe o solo, a camada superficial do solo. Isso aqui é emergência. Então a gente tem germinação do lado esquerdo e emergência do lado direito. A semente, então, ela é considerada germinada quando ocorre a protrusão da radícula. Então, antes disso, o que acontece são processos germinativos, absorção de água, formação de organelas, né, dentro da semente. Então, até a protrusão da radícula, a gente tem um processo germinativo. E a germinação propriamente dita é quando rompe o tegumento. Para se obter uma boa germinação, a gente interfere, né, são a rapidez da germinação, né, uniformidade, que é importante, e alta porcentagem de germinação. A gente tem dois tipos de germinação. A germinação epígea, que é aquela que a semente é lançada fora do solo, né, que é o eixo hipocótilo, né, que é desenvolvido aqui abaixo dos cotilédones, né, ele vai formar raízes. Né, isso acontece na mamona e no feijão, em todas as dicotiledôneas e plantas, né, ditas aí folhas largas, né, que a gente usa no termo de plantas invasoras aí. A germinação hipógea é aquela que a semente lança o eixo epicótilo, esse eixo vai romper o solo e vai formar a parte aérea. Esse tipo de germinação, a semente ela sempre permanece abaixo do nível do solo. É típica germinação que acontece em plantas monocotiledôneas. Hipo, abaixo. Epi, acima. Gea, germinação. Então, o fenômeno da germinação, né, a gente tem aqui o fenômeno da germinação, a gente vai ter aqui essa primeira fase, que é uma fase de absorção de água. A segunda fase aqui, que é esse número 2, a parte mais reta, né, acompanhando o eixo X, é a parte de metabolismo, de desenvolvimento das organelas, e depois a parte que volta ali acompanhar o eixo Y, é acompanhada ali pela fase 3, que é a retomada do crescimento. Entre a fase 2 e a fase 3 existe o rompimento da radícula, a protrusão da radícula, que vai romper o tegumento da semente. Então aqui de novo um gráfico mais esquematizado, né? A embebição, a fase 1, indução do crescimento, né? Formação das organelas 2, crescimento e protrusão da radícula 3. Então a embebição ela é formada pelo potencial osmótico, né? A embebição ela é a interação entre os solutos e a água, né? Que a semente é capaz de manter. Então, potencial osmótico, capacidade de solutos, potencial matricial, potencial de pressão ou turgor, que é aquela pressão, a capacidade que a semente tem de absorver água. Então, a pressão hídrica, o crescimento inicia no final de um período muito próximo do equilíbrio. Condutividade hidráulica para o movimento de água para o embrião teria um pequeno efeito na iniciação do crescimento do embrião. Como o potencial hídrico do meio está baixo, o conteúdo de água também vai ser reduzido. A emergência da radícula só vai ocorrer se o conteúdo de água exceder o valor crítico. Se isso não ocorrer, a fase 2 se estenderá indefinitivamente. Então, aqui uma situação
em questão à pressão, né? Quanto menor a pressão, mais curta será a fase 2, né? Então, a inibição aumenta com a pressão negativa. Então, mais demorado, quanto maior a pressão, né, maior a inibição da semente. Aqui o gráfico não ficou legal, vou passar por ele. Então, a reativação do metabolismo, que é a fase 2, a gente tem um aumento como resultado, um aumento da taxa respiratória, entrada de oxigênio paralelo à quantidade, à entrada de água. A planta, a semente, ela precisa de respiração também, então ela vai consumir oxigênio e água, né? E uma rápida formação de ATP. Afinal de contas, ela está gastando, a semente vai gastar energia para poder formar as organelas. Aí, mais um gráfico. Aqui uma situação interessante, ó. Coeficiente respiratório. Então, a proporção aí de coeficiente de gás carbônico consumido por... Desculpa, gás carbônico liberado por gás carbônico consumido. Então, a gente tem uma baixa liberação de gás carbônico, a gente tende a ter uma germinação próxima a 100%. A partir da hora que esse gás carbônico vai aumentando e o oxigênio consumido vai reduzindo, a gente vai reduzindo também a germinação. Então, a gente tem esse coeficiente aqui, ó, gás carbônico por oxigênio. Se ele for maior que 1, significa que o lote de sementes está em processo de fermentação. Então, a gente vai ter na indução do crescimento a redução da velocidade da imbibição. A semente, uma leve redução da velocidade de imbibição, ela atinge um pico no final do estágio 1, e depois no final, ao longo da segunda fase, ela vai levemente reduzir esse acúmulo de absorção de água. Algumas espécies não apresentam essa fase, né, muito rápida. Tempo pode ser até 10 vezes maior que a fase 1. É uma fase que às vezes pode estender muito. Não tolera dessecação, né, apesar de consumir a água. A semente ela converte essa água toda em energia. Então ela não tolera dessecação por causa disso. Ela tende a ter uma atividade metabólica muito acelerada. Então, caso ela perder água, perder a situação ali de absorver a água, né, por alguma circunstância, essa semente ela vai acabar morrendo por causa de estar nessa fase 2, já ter entrado nessa fase 2. Se houver a dormência, essa fase pode durar até 2 meses, né? Até meses, anos. Né? Então, a fase 3, que é o crescimento, ela aumenta a respiração e da imbibição. Acontece a protrusão da radícula, que está aqui, né, nessas fotos, e a degradação de reservas nutritivas, né, que é o cotiledone, antes ou após a germinação visível. Então, ela vai queimar essa energia para poder fazer o crescimento da plântula. Então, aí o processo de germinação, né, a absorção de água, aqui num gráfico, absorção de oxigênio no outro. Vocês observem que é bem similar um ao outro. E a germinação aqui, ela acontece bem próxima àquela entre a fase 2 e a fase 3, como vocês estão vendo aí no gráfico da água. Então, os fatores que afetam a germinação. A dormência primária, que a gente viu na aula passada. Então, o que vai interferir na dormência primária? Embrião imaturo, embrião dormente, impermeabilidade do tegumento à água, impermeabilidade do tegumento ao oxigênio, ou a combinação todas essas causas aí, ou mais de uma dessas causas aí. Os fatores internos que afetam a germinação, né, a dormência secundária ou a quiescência.
temperatura são os fatores externos, né? Primeiro momento, temperatura, água, oxigênio, luz, que vai ser diretamente interferido na aquiescência, e a primeiro momento na dormência secundária. No caso da dormência secundária, pode acontecer um ou outro fator interno que ela venha entrar em dormência. Não vai ser só o fator ambiental. Então, aí no caso da temperatura, então a gente tem uma faixa ótima no meio do processo aí. Como que isso acontece? Ela tem, a partir da hora que aumenta a temperatura, eu tenho uma evolução da germinação até chegar a um ponto ótimo. E a partir de um determinado ponto, eu continuo, se eu persistir com o aumento da temperatura, a minha germinação começa a cair. O nosso tempo está curto, eu não vou me aprofundar aqui, né? A fase 2, que é a fase da água, né? A questão da absorção de água, né? Que é um segundo elemento. Aqui, no caso, é o consumo de água por cada parte da semente, né? Então, a casca absorve bem menos água. Cotilédones, eles vão absorver mais água no início e depois o eixo embrionário passa a consumir mais água, por questões óbvias, né? Vai ser mais massa. E aqui a gente tem uma curiosidade, né? Comparando aí a absorção de água, germinação, porcentagem de germinação com várias espécies, né? Com a concentração de oxigênio. Então, à medida que aumenta o oxigênio, aumenta a germinação também. Lembrando que no caso do oxigênio, se a semente tiver muito velha, né, ela vai absorver muito oxigênio, isso aí também ela pode chegar a morrer também. No caso aqui da luz, a gente tem 3 tipos de luz, 3 tipos de semente. A independente da luz, né, que ela pode ser germinar tanto em luz quanto no escuro. As dependentes de luz ou fotoblástica positiva, que vai se germinar somente com a presença de luz, e as insensíveis à luz ou fotoblástica negativa, que vão germinar somente no escuro. Então, aqui um experimento, né, ele colocou um flash de luz vermelho, percebeu que a semente germinava. Um flash de luz vermelho longo, percebeu que a semente não germinava. E foi percebendo isso, fazendo esses testes e vendo qual era o efeito da germinação. Ao final do trabalho, ele percebeu que sempre que ele entregava luz vermelha, por último, a semente germinava. Então, observem bem, ó, vermelho, germina, vermelho, germina, vermelho, germina. O que ele observou? Que esse flash de luz vermelho é o que fazia a semente germinar. Então, ele observou lá que a luz vermelha, que tinha 660 nanômetros, estimula o fitocromo 730 nanômetros. Então, ativa a produção de giberelina. Logo, a semente germina. O flash de luz vermelho longo tem 730 nanômetros, estimula o fitocromo 660 nanômetros e ativa a produção de ácido abscísico. A semente não germina. Então, foi isso que ele observou nesse trabalho. Então, a gente termina essa aula por aqui, né, por questão de tempo, né, não pode colocar não pode passar de 15 minutos. E daí a gente continua com a parte de disseminação de sementes na próxima aula.